Vamos mergulhar hoje em um tema fascinante, que é de como construir um portfólio de saudabilidade do zero. É totalmente conectado ao nosso lema, inovação se constrói, e para isso hoje a gente traz aqui o Marcelo Ascar, Maria Clara, da Zaya, para contar essa nossa história fascinante. Sejam muito bem-vindos, Marcelo e Maria Clara. Obrigado, Maria Luísa. Prazer estar aqui com vocês e poder contribuir um pouquinho com essa história, com esse painel aí tão legal que vocês promovem. A gente agradece o convite, obrigada também, vai ser uma honra participar e falar sobre o que a gente talvez mais entenda, que é construir um portfólio saudável, mais gostoso e acessível para todo mundo. Muito bom. Então vamos começar do zero, Marcelo. A Zaya surgiu em 2017 com um propósito e uma missão muito clara, né? Conta um pouquinho pra gente qual era essa missão e qual o problema que vocês se propuseram a solucionar no mercado de alimentação saudável. Na realidade, eu vim do ramo automotivo e eu estava aqui em São Paulo e eu comecei a ter amigos que tinham filhos celíacos, de fato, e que não podiam comer nada com glúten. E uma amiga chegou com uma farinha e eu levei para casa e nós fizemos um bolo. E aquilo foi realmente fascinante. Ela trouxe a indulgência, ela trouxe a maciez e o sabor. Eu falei, pô, mas isso aqui, se eu puder levar isso aqui para uma criança que não pode comer glúten, isso vai melhorar muito a vida dessas pessoas que de fato têm uma restrição Porque é muito parecida com o alimentar. trigo, né? Porque era tudo muito duro, né? Era Uhum. farinha de arroz, era trigo sarraceno que era amargo, É. uma série de alternativas, mas eram umas alternativas secas. Às vezes os produtos saíam da loja super hidratados e depois eles em um dia ficavam horrorosos, né? Então, menos de 24 horas você tinha um produto muito ruim. E eu me encantei com aquilo. Então eu fui aos poucos saindo do ramo, entendendo que eu precisava, se eu conseguisse tratar essa dor e entregar um produto, mas sempre focado num público infantil ou infanto-juvenil, que de fato tinha um problema de intolerância ou alergia, e deu a sorte de ser um ingrediente mega brasileiro, que é a mandioca. Eu falei, isso, se a gente conseguir fazer com que isso ecoe Brasil afora, acho que vai ser uma sustentabilidade de um produto que na época, há 9 anos, indo para 9 anos atrás, o business mandioca naquela época empregava, segundo a Embrapa, empregava 10 pessoas por hectare plantado. E naquela época se falava em 10 mil hectares plantados de mandioca. Então você está falando de 10 milhões de pessoas, significava quase 5% da população nacional, um business como um todo, né? Desde do plantio até a venda de fécula, polvilho, enfim. Então eu comecei a ir cada vez mais para dentro, aí vendi meu negócio e me dediquei totalmente a esse assunto. Foi uma trajetória muito difícil porque não tinha esse produto no Brasil, né? Zero. Então eu tive que ensinar o pessoal a cozinhar, Mas de antes disso, fato. você teve que mergulhar, né? Você ficou, acho que Eu fui o fazer uma Marcelo ficou uns imersão na 15 Embrapa dias, e fui entender o que era uma maniva, o que era uma raiz, o que era uma mandioca brava, o que era uma mandioca mansa, o que se fazia com aquilo tudo, né? Então, e aí eu comecei a mapear. Quando eu vendi tudo, eu comprei na minha sala, o que sobrou, eu comprei um mapa e comecei a mapear as farinheiras do Brasil. Comecei a visitar quem poderia fazer esse produto para mim, mas ninguém nunca tinha ouvido falar. E Marcelo, a gente pode então considerar que a solução do seu problema foi olhar para um ingrediente 100% brasileiro? Eu acho que sim, mas eu acho que a solução do meu problema foi realmente entender o que resolvia o problema do outro. Perfeito. Porque a partir do momento que você resolve o problema do outro, você tem um baita de um negócio na tua mão. Dependendo daquilo que você... Então, a dor do outro é onde você tem que atuar. Então, primeiro você tem que focar num produto, naquilo. Então, o ingrediente ser brasileiro, ele tem um peso enorme,
Mas mais do que ele ser brasileiro, eu acho que resolver a dor do outro acho que é 99% do teu objetivo. Acho que é lá que está teu sucesso. Acho que é importante falar também que a grande inovação da Zaya, quando o Marcelo trouxe lá em 2017, é que não existia nenhuma farinha que tivesse a característica da Zaya. Aqui no Brasil, por mais que a mandioca é um ingrediente muito brasileiro e muito conhecido, a nossa farinha, ela era completamente desconhecida, porque a Zaya, ela é só a mandioca moída, lavada, seca, só. O processo é exatamente isso, lavado, moído e seco. Só que ela faz tudo. Então, ela faz o bolo, ela faz o pão, ela faz a torta. E essa foi a nossa grande inovação. Essa foi a inovação que o Marcelo trouxe. O que não foi fácil no começo também, né? Porque ele teve que... Na realidade, a farinha ela é muito difícil de ser extraída. Fala, qual é aquela quantidade que... Por exemplo, uma farinha de mandioca tradicional, você produz em torno de 4.500, 5.000 quilos hora. A Zaya você não produz mais que 750, 800 quilos hora, de jeito nenhum. Porque ela é mais delicada, né? Porque ela é muito delicada. Ela é feita em alguns equipamentos que eu chamaria... Ela é muito próxima do raw, por conta da temperatura. Raw é 65 graus. A Zaya é um pouco mais do que isso. Então, para evaporar cianeto, essas são coisas mais técnicas. Mas que, de fato, a tornam panificável. E você tem uma farinha sem glúten, sem sódio, naturalmente non-GMO, livre de transgênicos, e você tem fibra. Com um percentual Fonte de fibra, ok, né? de fibra. Uhum. Então, assim, para mim, na hora que eu olhei aquilo, eu falei, pô, isso não existe um produto igual no mercado, isso é sensacional. E ela tem suas limitações? Tem. Fazer um pão sozinho é um pouco mais difícil, porque ela tem a goma, né? Então você preserva a goma, então ela pode ficar um pouco com mais elasticidade. Mas uma pizza, então acho que seriam essas as duas maiores dificuldades, mas ela dá um tom, ela melhora talvez as outras farinhas sem glúten, ela dá um charme nas outras farinhas sem glúten para que esses produtos sejam... Aliás, isso eu vou falar até com cátedra, né? Porque eu conheci o Marcelo, eu tinha uma outra empresa antes, e eu fazia... eu tinha uma cozinha em que eu produzia esses produtos saudáveis, e eu fazia muito bolo, pão, torta, enfim. E ele apareceu para mim, por uma amiga em comum, vendendo a farinha. E eu usava um mix de farinha para fazer as coisas que eu fazia. E aí, quando ele apareceu me vendendo uma farinha de mandioca, que eu falei, cara, mas eu morei no Nordeste há muito tempo. Eu falei, mas que ele tá me mostrando uma farinha de mandioca para eu fazer pão, bolo? Eu não entendia direito o que era aí tudo isso. E aí eu testei a Zaya, e realmente mudou completamente a entrega do meu produto. Porque antes, é o que ele falou, e é fato, por mais que eu fizesse um mix de farinha, o produto ficava seco depois de 24 horas, o bolo ficava mais esfarelento, e aí a Zaya veio como se fosse para selar esses produtos, assim, porque ela entrega uma textura muito similar ao trigo, ela não tem aquele gosto... mas que a gente chama... Antes era retrogosto, né? Agora nem chama mais tanto assim, mas ela não tem aquele gosto ruim das coisas sem glúten. Ela não tem gosto residual, na realidade. Isso. É muito pouco o gosto residual, é zero, você não consegue sentir. Justamente por conta da torra, né? Que é muito leve, então é muito delicado. Então... E Maria Clara, eu queria explorar um pouquinho do ponto de vista de marketing, né? Como que vocês, de fato, quais foram os desafios, né? Ou, de fato, as estratégias para, de fato, causar um efeito uau em um produto feito de uma base, né? De um produto tão familiar, tão presente que é a mandioca. Eu vou começar falando, mas assim, quem construiu esse começo do marketing foi até o Marcelo. E eu sei que o maior desafio dele foi porque, por mais que fosse uma farinha, um ingrediente muito conhecido, era uma farinha pouquíssimo conhecida. Então, a gente ensinar a cozinhar com a Zaya foi um desafio gigante. E ele fazia tudo sozinho no começo. Ele vendia, ele cuidava do nosso Instagram. E ele teve uma ideia que eu acho genial, de fato, que foi chamar as pessoas para construir uma comunidade. Então, ele construiu... A Zaya, ela foi construída também com as pessoas, né? Que ele estava mostrando a farinha. Eu lembro que você me repostava bastante, lembra? Eu fazia umas receitas com a Zaya, algumas eu publicava, outras eu vendia, mas eu descrevia a receita. E ele
o Instagram naquela época era muito bacana, né? Porque a gente repostava um ao outro, a gente ganhava muitos seguidores e ele foi conseguindo conquistar e chegar em pessoas que a farinha, o Instagram nosso foi chegando nas pessoas antes da farinha de fato. Então, quando ela via a farinha no supermercado, ela já sabia mais ou menos aquela receita que ela tinha visto no Instagram. Isso tudo foi o Marcelo que desbravou, falando a linguagem das mulheres, né? Das tias. Na realidade, eu tinha aquilo na mão, aí eu já tinha o produto e eu precisava vender aquilo. Uhum. Mas era muito difícil, ninguém conhecia aquilo. Não existia no Brasil isso, só existia fora. Eu falava, meu Deus, como é que eu vou fazer? Mas você lembra que você achou que ia ser fácil, né? Porque eu falei, putz, eu tô acostumado a vender produto de alto ticket, né? Agora vender por farinha de R$10 é só uma moleza. E não foi, muito pelo contrário, eu não conseguia vender nada. Aliás, teve uma vez que eu encontrei o Marcelo, acho que depois de um ano que a gente... Não, uns 6, 8 meses que a gente já tinha se conhecido, e eu tava achando que ele já tava, tipo assim, estourando de vender, vendendo um monte. Isso eu não fazia parte da Zaya ainda, tá? Eu era só a cliente dele como compradora da farinha. E aí eu lembro que você falou assim, não, esse mês a gente vai fechar com 50 mil, 59 mil. Ele tava, assim, rodando para vender uma caixa de farinha. E eu pensando assim, cara, eu nunca imaginei. Porque era tão disruptivo que ele estava trazendo para o mercado e eu sabia que era tão bom que eu não entendia por que estava tendo dificuldade, sabe? As pessoas erravam muito as receitas, porque você balizava onde? Farinha de arroz? Você não tinha. Tanto é que as pessoas uma vez falavam assim, mas isso é caro. Eu falei, mas é caro comparado com o quê? A pessoa falou, não sei, comparado com o quê? Porque não tem com o que comparar. Então, não é caro. Ela é delicada e ela, de fato, ela custa 3 vezes mais do que uma farinha comum. Porque ela não custa, o processo produtivo dela não custa o que custa um processo de farinha comum. Então, o marketing foi construído realmente por pessoas. Então, as pessoas cozinhavam comunidades. Então, tanto é que o nosso público até hoje é 96% mulheres. Então, você queria uma receita, as receitas foram os divulgadores da Zaya. Então, a Clara fazia um bolo desse tamanho e postava. Então, eu já tinha um certo número de seguidores. E aí ela ganhava seguidor e o pessoal de Jundiaí, de fato, a procurava para comprar. Então, existia esse mercado paralelo. E ela foi tomando corpo. As mães que queriam coisas para os filhos, produto para os filhos, e fazer bolos, e fazer... bolachinhas, então isso foi criando, e eu tive que tomar um tom no Instagram, porque como eu era sozinho, de fato, eu tive que tomar um tom de Dona Benta, porque não tinha muito, e um tom feminino, porque eu só lidava com mulheres no Instagram e só tratava de receitas. E assim a gente foi ecoando, assim, a gente foi colocando em mais mãos, e é isso, até que ela falou, olha, eu vou... não quero mais trabalhar sozinha, para mim tá um trabalho muito solitário. E eu falei, pô, então você não quer vir me ajudar no comercial? Porque eu vou produzir no Paraná, eu tenho que vender, no meio não tem sinal no meio da fazenda, não consigo responder o Instagram. Então ele fazia tudo sozinho mesmo, né? Ele respondia o Instagram, ele postava no Instagram, ele conversava com as pessoas, ele ia na porta dos supermercados, levou muito chá de cadeira. Aliás... Acho que todo mundo sabe fazer muito bem, né? Que início poderoso, Marcelo. Foi. E isso nos conecta muito à parte que eu quero chegar, né? Então, a gente considera a farinha, né, o nosso produto herói, né? O produto que a mãe, né? derivou, né? E o que é muito curioso, que eu queria muito que você explorasse, Marcelo, é como, né, você conseguiu expandir o portfólio através desse produto herói, né, e icônico e funcional, multifacetário. Eu diria assim, a Zaya, o raio-x dela é uma inovação. Ela realmente é uma inovação. Por si só, o esqueleto dela, ela é uma inovação. E aí o T-point, o ponto de virada da Zaya, foi nas Zaitas. Foi no fim da pandemia que a gente resolveu outra dor. A gente entendeu que no final da pandemia, eu liguei para a Maria Clara, me lembro que acho que era um domingo à noite, eu falei, olha, vai acabar essa pandemia, já está todo mundo quase vacinado, o pessoal está saindo, e nós não vamos conseguir
conseguir a mesma abrangência, porque ninguém mais vai querer cozinhar em casa. Que a gente cresceu Então, muito na pandemia, Foi, né? nós triplicamos de tamanho. E ninguém mais vai querer cozinhar em casa porque tá todo mundo de saco cheio um do outro. Vai todo mundo querer ir para restaurante e passar o maior tempo na rua. Só que nós não vamos conseguir levar isso. Como é que nós vamos entregar isso na rua? Então precisava de um produto realmente grab and go, né? Pra gente acompanhar as pessoas na volta à vida, pronto né? para comer, para acompanhar as pessoas. E aí nós falamos, poxa, que tal fazer uma bolacha, algum snack, alguma coisa? E a gente foi tentando. E por medo de contaminação, Maria Luísa, a gente sempre verticalizou as coisas. Eu sempre fiquei com muito medo de terceirizar as coisas e lá no meio ter uma contaminação, porque se você olhar a trajetória da Zaya, ela tem uma autoridade muito grande em segurança alimentar. As mães confiam muito na gente. Tem muita gente que liga só perguntando isso. Então, a sala da Zaya sempre foi feita em salas isoladas. A Zaya sempre foi feita em sala que não tem nada, não passa nada por lá. Então, essa autoridade chama a gente... de sala imaculada. Que a porque sala da produção da Zaya é imaculada. Não entra nada lá, além das pessoas que são todas a gente põe, uniformizadas, ela tem impressão negativa. A pessoa entra, está em impressão negativa ali. Então, para que não aconteça nada de contaminação. Então, aí a gente começou a ver possibilidades de snack. Mas que snack fazer, né? E tudo dava errado, porque como eu te disse, a Zaya é bem peculiar de você lidar com ela. E aí, teve uma hora que eu falei, bom, vamos... Falei para uma menina que trabalha com a gente até hoje, falei, Thay, o que acontece se você fizer uma massa líquida aí? Então, a gente tinha comprado um forno para ver se fazia teste. Tinha comprado uma... Calma, a gente comprou maceira. aquela máquina primeiro que não funcionou. Putz. Foi tudo errado. E aí eu falei, tá, o que nós vamos fazer com isso? Aí ela comprou eu peguei uma bandeja e falei, eu vou liquefazer a máquina então. Falei, então vamos fazer isso, liquefaz a máquina. Eu peguei bandeja, eu fui numa usinagem do lado da fábrica, mandei usinar fininha. Bem fininha. Agora não me lembro mais a milimetragem, mas eu me lembrava até há pouco. Acho que era 0,2 que você falava, não lembro. E qualquer coisa assim. E aí eu passei na casa de material de construção, comprei uma régua de pedreiro, e aí ela despejou, passou a régua e botou no forno. E aquilo ficou muito bom. Só que nós não tínhamos como cortar aquilo. Então eu falei, então vamos quebrar e botar no pacotinho. Agora nós vamos saborizar, quebrar e botar no pacote. Então eu falei... Isso foi muito bacana do Marcelo, assim, porque foi outra inovação, que foi o formato de apresentar as Aítas, que era diferente de tudo que a gente via no mercado, porque era lasca. Então, assim, a gente nunca teve... não tinha essa categoria. Um padrão. Não tinha. A gente desenvolveu outra categoria. Além de desenvolver Não tinha mesmo. Era quadrado. Os caras não sabiam nem onde colocar. Mas o que é isso aqui? É salgadinho? O quê? O que é... E eu lembro que a gente brigou, porque eu lembro que isso foi assim, ele sozinho, ele pegou a ideia, ele falou assim, não, eu quero lasca. E eu pensando assim, pô, mas lasca? Será que as pessoas vão gostar de lasca? E deu tão certo que virou uma outra característica marcante das Aítas, as primeiras, que são essas daqui, que são as lascas, porque ninguém fornece um produto, um biscoito em lasca dessa forma. E tem uma parte muito manual, que é como se você estivesse fazendo em casa, assim. É muito... E tem esse lance também de você gerar o teu emprego menos... É mais charmoso tudo isso, né? São pessoas que trabalham, é manualmente feito. Então, os dois... Olha que loucura, né? Os dois ingredientes são super delicados de fazer. A Zaya, por si só, e as Aítas também. Por que não veio um monte de concorrente atrás? Porque é um produto chato de fazer. Você precisa escalar exatamente as lascas, você precisa do exército. Então... muito, muito importante esse gancho, né? Porque eu vejo muito na fala de vocês uma ênfase muito grande nessa cadeia da produção e nessa proposta de valor. Uhum. E aí, pegando um pouquinho esse gancho, eu queria entender como essa proposta de valor e todo esse cuidado na cadeia ajudou na expansão de linha e a criar conversas e narrativas diferentes para novos produtos e com públicos diferentes.
Porque hoje, Marcelo, Maria Clara, eu percebo que o produto ele nasceu atendendo uma demanda, né, de celíacos, mas ele extrapolou, né, esse público. Então, como que essa cadeia de valor ajudou a criar essas narrativas, essa conexão com um público que não tem, né, a doença ou não tem essa necessidade? Primeiro mantendo a característica original, que era levar sempre a indulgência. Né? Você levar, lembra que lá atrás eu queria fazer um bolo perfeito para uma criança que era celíaca e ela precisava ter a sensação de estar comendo um produto tradicional. Então as aitas, mantendo a indulgência e a característica de clean label, né? Nas aitas no início ela tinha 4 ingredientes de fato, era assim, alecrim, mandioca, água, gordura e mais nada, e assado. Então, mantendo essa característica, mas eu nunca me apeguei a, por exemplo, não, coloca um pouquinho mais de sal, não tem problema. Mas se tem a lei, coloque a lupa, né? A pessoa então que ministre a quantidade de sal que ela ingere, né? Ministra a ingesta. Então, respondendo diretamente à tua pergunta, mantendo sempre a característica de levar a indulgência, mas preservando a característica de ser clean label, de ser limpo, de ser um alimento limpo, né? Então, a gente sempre brifou isso, que a gente estava levando para as pessoas sabor e saúde. Então, de certa forma, a gente tirava a pessoa de edulcorantes, conservantes, e tirava do glúten, que é um inflamatório, né? Então, uma série de coisas, e ainda levava um sabor gostoso que ela pudesse. Por isso que ela transbordou do alérgico, ela acabou caindo no consumo comum porque ela de fato era gostosa. Então, aliás, não era nenhuma coisa do marketing. Hoje a gente traz como marketing, que é reunir todo mundo ao redor da mesma mesa e não deixar ninguém de fora. Mas essa questão do sabor pra gente, principalmente pro Marcelo, sempre foi muito importante. Então, todos os produtos, inclusive as aitas, a gente começou pelo sabor. A gente queria um sabor muito bom, porque a ideia que é muito nosso, assim, é da gente se reunir, sabe aquela coisa meio que almoço de domingo, de pedir comida, ou de fazer comida, óbvio, mas e reunir todo mundo ao redor da mesa, pra gente comer todo mundo compartilhando o mesmo alimento. A gente sempre teve esse sonho com a Zaya. Então, o sabor pra gente sempre foi muito importante, e o Marcelo sempre pontuou muito isso, de que o sabor tinha que ser bom. Não adiantava a gente ter um produto só que entregasse tudo que a gente entrega, ou seja, quer sem glúten, quer sem leite, quer sem soja, ovos. sem ovo. Não era só isso, tinha que ser além. Ele tinha que ser gostoso, porque senão as pessoas iam comer a primeira vez porque ele é um produto vegano, mas não iam comer de novo. Não adiantava só ser sem glúten, porque como é que eu ia agradar os pais, né? Mas eu também tinha que agradar a criança, porque a criança era alérgica, mas a gente não queria separar a criança dos pais na hora de comer, a gente queria que todo mundo compartilhasse a mesma refeição. Então, tudo da Zaya... é assim, um dia você precisa ir lá. Sim. Lá na Zaya, a gente, quando está testando o produto, todo mundo sente e come. A Ontem, mesa né? de reunião ontem. O exemplo, que a gente está fazendo aí um segredinho, e aí a Tainara veio com um produto, a gente comia e falava assim, nossa, não tem como você comer isso daqui e achar ruim, porque o sabor é maravilhoso, tudo E ela tudo falou, é muito olha, bom. isso aqui é sem açúcar. Então, ora também com é sem açúcar, açúcar. ora a gente fala, não, coloca mais açúcar porque não chegou no ponto. Ou então, olha, tira isso, ou tira o açúcar, tenta com talmatina e stevia. Então, E com imo, né? todo mundo vai comendo de fato. Então, todo mundo, do motorista, a faxineira. Então, tem que estar todo mundo de acordo que aquilo ali é bom. A gente não deixa, não é porque o motorista ele está acostumado com outra comida, ou às vezes a faxineira está acostumada com nos pontos, nas horas certas dela de, vou comer minha marmita aqui ou não. A gente pega, tá bom, é bom, você levaria para tua casa? Putz, levaria. Então esse produto tá válido. Aliás, a gente faz muito isso lá. A gente faz os coffees, né, para os funcionários e sempre produzindo a nossa comida, né? Assim, o bolo com a Zaya, o pão com a Zaya. O pão com a Zaya a gente tem uma mistura para pão que é perfeito. É muito difícil, eu arrisco a dizer que é quase impossível achar um pão hoje sem glúten no mercado, um mix para pão que seja tão bom quanto o nosso, porque foi um equilíbrio perfeito. E o pão é bom. É isso, é gostoso. Ele tem cheirinho de pão de vó, assim, pão caseiro que a gente faz em casa. Então, na Zaya, a gente reúne as pessoas
todos os funcionários, independente deles consumirem esses produtos em casa ou não no dia a dia, porque nem sempre todo mundo quer ou, enfim, é acessível, mas a gente consegue reunir todo mundo comendo o mesmo produto porque ele é gostoso. Para resumir, para fechar esse tema, a comida foi feita para o celíaco, mas quem aprova é o cara que não é celíaco. Entendeu? Perfeito. É isso. Perfeito. E Maria Clara, explorando um pouquinho, né? A gente falou muito aqui da qualidade dos produtos, da jornada de início da Zaya. E eu queria que você nos contasse um pouquinho como que foi essa construção de um produto extremamente específico, qualitativo, um produto clean label, até a construção de uma marca forte, onde hoje o público se relaciona, né? Então, como que vocês conseguiram conectar um produto de extrema qualidade para um público nichado a uma marca forte? Eu acho que a Zaya, ela foi feita para as pessoas, mas ela foi construída com as pessoas. Então, a nossa marca forte veio muito da nossa comunidade no Instagram. Ali que a gente foi construindo o nosso público. Durante uma época, o Instagram era mais fácil até, ele entregava a gente mais. Então, a gente foi convidando pessoas, tiveram parcerias extremamente importantes, como a da Marcela Tranchese, que, aliás, o Marcelo entregava todo domingo, ele ia almoçar no lugar que era em frente ao prédio dela, então ele deixava um mix de brownie que a gente tinha na época para que ela fizesse, ela fez, e isso foi construindo uma relação com ela, em que depois ela assinou um produto nosso. E existem vários tip points, assim, na Zaya. Eu acho que o da Marcela Tranchese, a gente pode dizer que foi, não sei se o primeiro, mas foi um gigantesco tip point. Rainbow. Da Rainbow. Que foi um produto, uma parceria que colocou a gente em mesas que talvez a gente não tivesse antes. E essa construção de uma comunidade foi forte. Na verdade, eu acho que ela foi tão forte que a marca foi ficando forte junto. Mas foram as pessoas nas redes sociais mostrando... Gente, isso é sensacional, porque eu lembro que... Você lembra da primeira vez que a gente fez uma promoção de Black Friday no nosso site? A gente derrubou o site. Não, mas porque caiu assim... Caiu tudo, porque foram, não sei quantos mil pedidos. Primeira promoção frete Olha, grátis. Eu me arrepio lembrando, porque eu lembro da agonia que foi. Imagina que era eu, Marcelo, tinha mais 3 pessoas. Grande que a gente não conseguia... o pedido descasava com a... Bom, foi um baita de um rolo. Porque quem que compra farinha? A gente ficava assim, mas quem que compra farinha e snack nas redes sociais? Ou através das redes sociais, né, num site, porque a gente não tinha essa cultura no Brasil ainda, isso lá em 2020, 2021, foi na pandemia ali, que a gente comprava comida nas redes sociais, a gente comprava nos sites, a gente comprava no supermercado. E aí a gente fez uma promoção de Black Friday que a gente nunca tinha feito antes. Não tinha Zaitas ainda. Era só a primeira mix, vez não tinha, é verdade. Mix. Era só farinha, a gente tinha um mix de torta na época, um pão low carb. A gente derrubou, porque foram assim, a gente vendeu o que a gente vendia em 3 meses de site, a gente vendeu em 1 dia, e a gente ficava assim, nossa, mas como essa comunidade é muito mais forte do que a gente imaginava. E essa comunidade foi fazendo a gente entender que a gente não podia deixá-la de fora. E aí que vieram todos os outros produtos como as Zaitas. Mas essa comunidade forte que o Marcelo construiu lá em 2017, através das redes sociais, ela foi se fortalecendo muito. E com parcerias estratégicas também, que ele acabou tendo a ideia. Da Marcela, por exemplo, foi uma relação que ele foi construindo muito aos poucos. Antes também teve uma outra influencer, que foi a Ana. Teve a Ana Fazano, que foi a filha do Rogério Fazano. Ela é intolerante ao glúten. E ela conheceu a Zaya. E na época da pandemia, ela não podia comer e estava difícil, só podia sair para mercado. E aí ela mandou um inbox para a gente, né? E eu respondi, falei, não, eu vou mandar entregar aí. Eu mandava entregar toda semana na casa da mãe dela, porque ela passou um período, o Antônio, o marido dela, é dono do Papiladelli. E ele ficava em São Paulo tendo que cozinhar, porque só abria Dark Kitchen, né? Então ele passou semanas imersos ali e ela passava um tempo na mãe. Que é em Campinas, que é do lado da gente. E eu mandava entregar. E a gente foi aproximando. Ela falou, poxa, vamos soltar um mix de torta. Porque ela daí fazia as receitas. E aí foi, nossa, a tua torta tá uma loucura, vamos fazer. E foi um SKU da época. Sei lá, 2021. Que até hoje eu arrisco a dizer. Ontem a gente estava falando dele. É um mix maravilhoso que a gente fez. O mix dá para fazer bolo, torta, mas a torta com ele fica um espetáculo. Quiche. Massa podre, sabe?
É E isso. falando em crescimento, né? A gente chega aqui nesse ponto alto da jornada da Zaya e da jornada de vocês, que é a união com o Grupo Três Corações, né? Sim. Eu, como gerente do grupo, acompanhei desde o início a chegada de vocês com grande admiração e entusiasmo, e com grande alegria, né? Porque o portfólio da Zaya nos faz penetrar em canais, em lares ainda onde a Três Corações não tinha uma predominância. Então foi um grande presente para nós. E eu queria entender do ponto de vista de você, Marcelo. Nossa. Como que se deu essa união? Como que foi essa decisão? Nossa, foi a gente. Eu tinha amizade com o Rodrigo, né? Do Rodrigo da Positive Company. E a gente jantava, o Rodrigo também era do ramo automotivo, a gente tinha essa sinergia, toda vez que ele vinha para São Paulo a gente jantava. Eu falava, Rodrigo, a gente precisa escalar a Zaya. E ele consumia a Zaya, né? Ele levava a Zaya. E um dia ele falou, puxa vida, acho que chegou a hora da gente conversar. Eu fiquei muito feliz, porque a Zaya, eu entendo que estando na mão da Três Corações, ela vai, como você falou bem, ela vai entrar em lares que ela não entrava. Então, não só um propósito de crescer como vendas, mas ela vai crescer como propósito mesmo, de entregar o que ela veio para entregar, né? E a gente fica muito, muito, muito honrado e feliz em poder estar vivendo essa jornada com vocês, né? A gente entende que tem muito para fazer ainda. Eu não sei se ainda se todo mundo já sabe, mas a gente está construindo uma fábrica praticamente para decuplicar a produção de saítas, né? Então a gente tem uma fábrica aí saindo logo logo que vai transformar as saítas. Então a gente reduziu o tamanho, a gente está trazendo para um preço mais acessível. Então acho que dentro em breve a gente consegue estar aí bem maior do que a gente já estava, graças a essa união. Tem uma frase no dia que a gente assinou o contrato, né? O Pedro Lima, ele falou uma frase pra gente que ficou muito marcado e acabou norteando muito de toda essa união, assim. Que ele falou que a alergia alimentar não tem classe social. E pra gente, como um sonho mesmo, sempre foi... eu peguei muito esse sonho, eu abracei muito esse sonho do Marcelo e se tornou um sonho muito meu também, de fazer a Zaya chegar em mais lares no Brasil, porque a gente sabe que é um alimento, que nós fornecemos um alimento muito bom. E ter a força da Três Corações hoje com a gente, e tendo esse norte de que a gente vai conseguir chegar e atingir outras classes, porque nós conseguimos um equilíbrio de valor mais interessante, mais atrativo, e a gente está com produtos cada vez melhores, então a gente vai chegar em mais lares enfim, consolidar, mas conquistar um sonho que veio de lá de trás. E a força de vendas da Três Corações, eu conheci um pouco, né, de algumas pessoas, eu adoro viajar e conhecer as outras filiais também, mas é uma honra mesmo, porque trabalhar ao lado de vocês hoje é uma outra realização de um sonho, porque é muito bacana ver o quanto vocês estão abraçando a Zaya, tornando uma missão para vocês também e acreditando na gente. E isso, acreditar na gente, num sonho que foi o que eu fiz, né? Um pouco, mas acreditar no sonho do Marcelo, porque tem um propósito por trás disso tudo. Não, eu falo que eu sou muito grato a essa. Primeiro que também é muito legal, porque todo mundo brasileiro, né? Que Três Corações, né? Eles são super brasileiros, né? E café e mandioca. Então, essa união, né? Na época eu estava procurando muito um investidor, porque eu sabia que eu não ia conseguir chegar muito mais além do que eu estava. E conseguir ecoar e conseguir expandir da forma como veio, né? Então, com vocês, foi um presente para a gente. Então, a gente é muito grato a isso, né? Então, o mais que a gente pretende retribuir isso com produto, né? E com produto, volume e eu acho que, de fato, um preço condizente para que a gente consiga expandir isso bastante. E para Três Corações, a Zaya representou um salto estratégico muito grande, né? Como eu disse, era a peça que nos faltava,
né? Bom. Para, de fato, a gente continuar expandindo o nosso portfólio dentro desse segmento que está muito em alta, é tendência e cresce, o de saudabilidade. É irreversível, né, Luísa? Irreversível. É irreversível. E nós muito conectados aí à tendência, a produto e com a verticalização toda da Três Corações e atendendo aí a todos os lares dos consumidores e os nossos pontos de venda. Pessoal, a conversa está muito boa, o nosso tempo está acabando e eu queria aqui fechar essa nossa conversa, Marcelo, com uma dica, né? Já que a gente fala muito de que a inovação ela se constrói, né? Eu queria que você trouxesse aqui para todo mundo que está nos ouvindo e que pretende empreender, principalmente em segmentos aí em ascensão, como saudabilidade, qual foi o seu primeiro tijolo, né? A sua primeira peça? Foco no produto e na dor do outro. Perfeito. Se for só foco no lucro, no dinheiro, não vai dar certo. Foco no produto e foco em resolver problema. Dali para frente, tudo é consequência. Parece difícil, parece complicado, mas você tem que ter produto. Eu falo que o Steve Jobs, na época que ele juntou o iPod, ele juntou o computador, ele juntou a máquina fotográfica, botou tudo no iPhone e resolveu o teu problema. Você tem tudo na palma da mão. Então, o foco dele não foi em faturar mais. O foco dele foi no produto. Foi em fazer alguma coisa que resolvesse o problema de alguém. Ele só tem sucesso porque ele fez um produto tão user-friendly, tão fácil, que ele conseguiu atingir o jovem, conseguiu atingir da idade, né, intermediária e conseguiu a idade avançada. Então, foco, se alguém está começando, é foco no produto, de preferência em alguma coisa que falte. E isso é inovação. Inovar é você procurar alguma coisa que está faltando para resolver a dor do outro. Foco num produto e foco em resolver um problema. Perfeito. E tem algumas frases do Marcelo também que você traz muita coisa do seu pai, né? Mas ele sempre teve além do foco do produto, mais atenção aos detalhes. Isso sempre nunca passou despercebido por ele, assim. Eu acho que você tinha uma frase do seu pai... nos detalhes que mora a excelência. Isso. Que ele sempre foi prestando atenção em alguns detalhes de produto, de marca, de embalagem, que seja, mas atenção aos detalhes para que não fugisse de um propósito que sempre foi muito maior. E nunca foi só lucro, nunca foi só faturamento. Isso daí eu tô lá desde o começo e eu falo de fato que não era o propósito, nunca foi um norte para a Zaya. Sempre foi o foco do produto, da entrega. E agora acho que ainda mais, porque eu sei que o Marcelo tem uma missão que não é fácil, da construção da fábrica, que está no mesmo local que a gente está, continua sendo em Vinhedo. Aliás, ontem a gente entrou na fábrica e até arrepia e a gente se emociona mesmo. A primeira vez que eu entrei na fábrica nova, me deu uma balançada, porque é gigantesca e tudo isso é para a gente atender a demanda que a gente sabe que vai ter através de vocês, do Grupo Três Corações, que agora é nosso também, Excelente. A gente faz parte. Marcelo, Maria Clara, muito obrigada por compartilharem essa história tão inspiradora de empreendedorismo e de sucesso. Foi uma honra, uma aula de inovação e propósito para nós. E queria agradecer e dizer que a gente aqui do Grupo Três Corações está muito, muito empolgado com essa parceria, muito empolgado com as inovações que estão por vir e para, de fato, a gente massificar o consumo aí de produtos saudáveis que contribuem para uma alimentação melhor na vida dos brasileiros. A gente que agradece toda vocês terem abraçado, comprado essa ideia, comprado o propósito, né? E abraçado a gente como vocês abraçaram. E estão abraçando e a gente espera só que a gente consiga retribuir tudo isso e andar junto e fazer a Zaya decolar cada dia mais. Obrigado. Obrigada por terem chamado a gente. É uma honra estar aqui, principalmente do lado do Marcelo. Eu aprendo muito com ele desde sempre. E estar aqui agora do lado dele falando com vocês é muito bacana. Muito obrigada. Obrigada, pessoal. Até a próxima.